O próximo passo é conectar através da linguagem Python no MongoDB. Observe como fazemos isso. Veja que eu vou chamar a função MongoClient do pacote PyMongo. E então vou passar como argumento a string de conexão. Isso aqui é válido para praticamente qualquer banco de dados. Você vai buscar um pacote Python, vai ler a documentação, vai ver como o pacote faz a conexão àquele banco de dados. O banco de dados está instalado ou na minha máquina ou em outra máquina da rede. Eu então monto a string de conexão e conecto ao banco de dados. Dependendo do banco de dados, pode ser necessário colocar autenticação, usuário e senha e assim por diante. No caso do PyMongo, veja que eu coloco MongoDB, indicando especificamente que é nesse banco que eu vou conectar, // o nome da máquina onde está o MongoDB, no nosso caso, nossa própria máquina, não é localhost, e a porta 27017. Nesse momento, o que ele faz? Ele cria a conexão para o MongoDB. Vamos fazer isso? Então, executa, vamos visualizar a conexão. Lá está ela. Então, eu já tenho um canal para conectar no MongoDB. Na sequência, o que eu vou fazer? Vou criar um repositório chamado Data Lake, ok? Que na prática será o nosso banco de dados. Eu vou até colocar aqui, inclusive, cria um repositório e aí vou preencher como banco de dados. Na prática, o MongoDB é um banco de dados, não é? Ele é um gerenciador de banco de dados onde você tem dados não estruturados. Então, eu estou criando agora esse nome especificamente chamado Data Lake. Então, eu pego a minha conexão cliente, crio o banco de dados chamado Data Lake lá no MongoDB. O que está entre aspas é lá no MongoDB, ok? Aqui na linguagem Python, eu tenho que referenciar esse banco de dados, certo? Bom, vou colocar o mesmo nome, Data Lake. Mas tome cuidado, que aqui são coisas diferentes, hein? Entre aspas, é o nome do banco lá no MongoDB. Aqui, do lado esquerdo do sinal de igual, na prática é uma variável Python, que vai receber o acesso para o banco de dados. Vamos então executar, vamos visualizar, veja que eu tenho exatamente um database, aparece aqui ó, a palavra database, e agora o que eu vou fazer? Vou criar uma coleção. O que é uma coleção? Fazendo um paralelo totalmente didático para que você compreenda, quando você trabalha com um banco de dados relacional, Oracle, MySQL, PostgreSQL, etc., você também cria um banco de dados, igualzinho. Só que lá no SGBD relacional, tradicional, você vai criar tabelas. No MongoDB não tem tabelas, tem coleções, que é o conceito similar, só que não tem esquema pré-definido. Eu crio uma coleção. Essa coleção será usada para armazenar documentos. Vamos então criar a coleção. Só que antes eu vou fazer um drop. Se por acaso já tiver a coleção criada, eu vou deletar e criar uma a partir do zero. Então, do meu database, que se chama Data Lake, eu vou verificar se tem a coleção chamada Posts. Se tiver, eu faço o drop. Executa, como não tem, ele apenas não fez nada. Agora eu crio. Em Data Lake, eu vou criar a coleção chamada Posts e vou colocar em Posts. Aqui, exatamente o mesmo conceito que eu tinha explicado anteriormente. Entre aspas, é o nome do objeto no MongoDB. Do lado esquerdo do sinal de igual é o objeto aqui na minha seção com linguagem Python. Estou colocando o mesmo nome só para simplificar um pouco a nossa vida, já teremos muito trabalho pela frente. Pronto, sabe o que acabou de acontecer? Eu criei o Data Lake. Pronto, o Data Lake foi criado. Já posso carregar os dados, que eu vou fazer inclusive com você já no próximo vídeo. Por quê? No Data Lake, você não tem esquema pré-definido. Eu vou pegar os dados do formato bruto e vou jogar na coleção. É só isso que faremos. Se eu estivesse trabalhando com DW, com um banco relacional, eu teria que criar o banco de dados, como fizemos, teria que criar uma tabela, pelo menos, que nesse caso foi a coleção, e então nessa tabela eu teria que dizer nome de coluna, tipo de dado, definir o esquema propriamente dito. Com o MongoDB não. Criei a coleção, agora eu vou carregar essa coleção com dados no formato bruto. E é o que eu vou fazer com você no próximo vídeo. É só me acompanhar.